E aí, minhas capivarinhas, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vou fazer uma versão um pouco mais aprofundada de um vídeo que eu trabalhei essa semana no Insta que deu muita repercussão, que são 5 coisas chatas que vão acontecer quando você atingir sua maturidade emocional. Teve muita gente lá falando que atingiu a maturidade, que isso era algo que eles tinham perseguido a vida toda. E eu fiquei me perguntando se realmente tinham tantas pessoas maduras assim quanto tinha naquele post. Mas não cabe a mim esse julgamento, eu decidi repassar para vocês esses 5 indicativos que você atingiu a maturidade emocional e que às vezes você pode estar confundindo com alguma outra gama de sintomas ou de coisas chatas que estão acontecendo na sua vida, mas que na real tem um fator muito positivo por trás, que é o fato de você estar amadurecendo. Como sempre, como tudo em tópico que eu faço, não está em ordem de importância, tá? Às vezes por coincidência o mais importante fica pro fim, mas não está em ordem de importância, todos são igualmente importantes nesse caso aqui, tá ok? Em quinto lugar, você vai perder pessoas. Eu já falei por diversas vezes aqui que certas pessoas só estão aptas a se relacionar com a nossa versão quebrada. Por mais triste que isso seja, não é algo legal, mas às vezes alguns traumas nossos ressoam com pessoas, a gente acaba se aproximando dessas pessoas por causa disso e elas vão ficando na nossa vida, sejam amizades ou relacionamentos afetivos. E quando a gente se cura, isso acaba, isso passa, né? Esse relacionamento entra numa nova fase e aí ele implode, porque o que mantinha ele junto, o que mantinha ele sendo sustentado era o trauma, era a sua versão antiga, a sua versão menos madura. E aí a hora que a pessoa não tem esse reconhecimento, que ela olha pra você e não vê mais isso, acabou, né? Por isso que muita gente diz que relacionamentos terminam na terapia. Tem até um episódio, acho que é no Inteligência Limitada, que o cara fala que ele se decepcionou muito com a psicologia, porque muita gente vai pro consultório terapêutico e acaba acabando o seu casamento. E é verdade, né? Porque a pessoa acaba reconhecendo como lidar melhor com traumas, com dores, ela acaba evoluindo, ela acaba saindo de um estado de confluência e ela percebe que talvez o casamento dela seja um erro. E que bom por isso, né? Que bom. Não que eu tenha orgulho e veja beleza em um relacionamento terminar, mas às vezes é o melhor a ser feito, né? Se você se descobriu, se você procurou a sua autenticidade e ela não se encaixa mais com o casamento, paciência, né? Eu sou o primeiro a defender propósito e sou o primeiro a defender que casamento é um negócio muito importante, extremamente importante. Mas em determinados casos é melhor sim que você deixe seu parceiro. E não é culpa da psicologia, não é culpa do fulano, não é culpa do Beltrano. Simplesmente aconteceu algo que não devia ter acontecido, que foi o fato de você ter se precipitado em relação a ter seu casamento, tá bom? Principalmente se não se conecta com seu propósito, né? Já falei aqui milhares de vezes em outros vídeos, se você quiser assistir todos será muito bem-vindo, que casamento não é uma ferramenta para ser feliz. Então pode acontecer de você descobrir que você se casou querendo felicidade, ou que você casou achando que aquilo ia modificar a sua vida, e a hora que você vê, aquilo não se conecta de maneira nenhuma com o seu propósito, tá? Então você vai perder pessoas, vai perder relacionamentos, porque a sua versão madura está apta a se relacionar somente com pessoas maduras. Vamos colocar um parênteses aqui, com o mesmo nível de maturidade que você, com a maturidade que ressoa com a sua, tá? O conceito de maturidade também pode ser variável de pessoa para pessoa. A minha escolha, por exemplo, de não querer casar é muito madura, para outra pessoa pode ser vista de uma maneira extremamente infantil. Então são maturidades que ressoam uma com a outra, tá? Então, às vezes a sua maturidade ressoa com a de outra pessoa, mas você para de ressoar com os traumas e com as coisas ruins que ligavam você a algumas outras pessoas. Deu pra entender? Fez sentido pra vocês? Quarto lugar, você vai ficar mais egoísta. Eu falei lá no vídeo do Insta de uma maneira bem mais simplificada, lá eu tenho que usar muita pressa, tenho que falar de um jeito mais agitado, porque senão não engaja nada. Mas aqui eu posso conversar com vocês com calma, com tranquilidade. Eu falei lá que o egoísmo ele não é intrinsecamente bom ou mal. O egoísmo é um sentimento e, como todo sentimento, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Ele tem facetas, né? A usabilidade que a gente dá para o egoísmo, sim, pode ser algo bom ou ruim. Pensando por essa perspectiva, por esse prisma, às vezes o egoísmo é de fato algo horroroso, né? Você está colocando a sua personalidade, a sua pessoa na frente de outras apenas por puro
eu não gosto do termo ego, né? Mas por puro ego ou por puro orgulho, pura vaidade. E não, às vezes você tem que colocar a sua pessoa acima das outras para você poder se cuidar e também cuidar de outras pessoas mais frágeis ou em situação de vulnerabilidade, né? Eu usei a analogia do põe a sua máscara de oxigênio antes de ajudar o passageiro ao lado. Algumas pessoas não vão entender isso, tá? Isso é algo chato que vai acontecer. As pessoas vão falar, pô, o fulano tá muito egoísta, eu pedi ajuda e ele não me ajudou. Mas às vezes naquele momento você não podia ajudar. Naquele momento você estava cuidando de algo que era seu, estava num processo de recuperação seu. Então, você vai ficar mais egoísta e isso não é intrinsecamente bom ou ruim. O chato que acontece em relação a isso é que você vai perder pessoas nesse processo, tá? Eu costumo brincar que se você não ouviu pelo menos uma vez, nossa, você está sendo muito egoísta de um tempo para cá, você ainda não está num processo de maturação muito bom. Geralmente, quando você começa a ficar mais maduro, você vai ouvir isso de alguém, principalmente de alguém próximo. Em terceiro lugar, você vai ficar menos dramático. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ficar um pouco sem saco para os dramas e aflições e distorções cognitivas dos outros. Isso pode ser chato também, porque a gente pode acabar entrando numa onda de certa forma, se tornar muito não empático ao problema alheio, né? Seu amigo vai lá contar para você pela 18ª vez que ele tá passando pendenga por causa de uma menina X e já faz 2, 3 anos que ele tá sofrendo por causa da mesma menina e isso começa a te irritar, porque você tá maduro, aquilo não faz mais sentido para você alguém ficar sofrendo por causa da mesma pessoa por 2, 3 anos. Mas você tem que ter paciência, não é todo mundo que tá no mesmo grau de maturação que você. E aí entra outro lado da maturidade que é ter empatia por esse ser humano, tá? Então, sim, você vai ficar menos dramático. Esse menos dramático pode afetar algum dos seus relacionamentos, que isso é algo chato, que pode acontecer, tá? Então, se controla, dá aquela respirada fundo, fala, putz, de novo ele vai falar dessa menina? Sim, de novo ele vai falar. E acho que o maior gesto, um dos maiores gestos de carinho que existem na humanidade é a nossa capacidade de ouvir. E não ouvir esperando falar, mas simplesmente ouvir. Então, escute o que ele tem para dizer. E seja empático, mas você vai ficar com menos tolerância a drama e a distorção cognitiva alheia, com certeza. Em segundo lugar, você vai ficar mais ausente. Alguns rolês, algumas pessoas, alguns lugares, algumas festas que você frequenta vão parar de fazer sentido. E aí as pessoas vão falar, nossa, você está ficando cada vez mais ausente. Mas é porque aquilo não se conecta mais com você. E aí você sente cada vez menos vontade de estar presente ali. É indispensável para um processo de maturação e para todo o processo de manutenção de uma psique saudável que você socialize. Mas alguns rolês de fato não vão fazer sentido e tá tudo bem com isso. Você vai ter necessidade maior de introspecção e tá tudo bem com isso. Vão ter dias que você vai querer ficar no seu quarto e você não tá num processo depressivo, ansioso ou triste, você simplesmente quer um momento de qualidade consigo mesmo. Tá tudo bem com isso. Só que aos olhos de outras pessoas você vai ficar mais ausente. Então isso é algo chato que pode acontecer também, tá? Mas em ordem da gente se cuidar bem, às vezes, como eu disse no passo anterior, às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta. Falar, não, hoje eu não quero, hoje eu quero ficar na minha companhia e quero ficar sozinho. Então você vai ficar mais ausente. Primeiríssimo lugar, acho que vocês já adivinharam, você vai transar menos, cara. Sabe aquela coisa de você tá de madrugada no carro, olhar pro lado, o Burger King já fechou. E aí você pensa, putz, daqui 2 horas eu tenho que estar no meu trabalho. Aquela sensação de vazio existencial pós-coito. Isso vai ser muito menor. Você vai ter muito menos propensão a fazer isso. Você vai fugir de problema e você sabe que transar, se você transar com a pessoa errada, você atrai muito problema pra sua vida. Você vai se tornar menos promíscuo. Eu falei isso no outro vídeo, teve algumas pessoas até que ficaram meio horrorizadas, mas promiscuidade é sinal de uma psique imatura e geralmente é usado para cobertar trauma. Raríssimas pessoas são promíscuas como uma fonte de empoderamento ou de poder. A maioria das pessoas promíscuas são quebradas ou infantis. Se isso te ofende, paciência, mas essa é a realidade, tá? Tem inclusive um estudo muito bom, vou tentar colocar aqui na tela enquanto eu tô falando, né? Geralmente eu tô colocando agora algumas referências enquanto eu tô falando. Quando eu fiz o vídeo da primeira vez, eu achei um estudo muito bom, acho que português, falando exatamente sobre isso, com uma pesquisa muito boa e muito detalhada. Eu vou deixar aqui, qualquer coisa vocês dão uma lida também. Mas sim, pessoas promíscuas são mais infantis, tá? E geralmente usa isso como acobertamento de trauma. Então, você vai transar menos, isso é fato, né? Você não vai querer ficar solteiro pelo fator putaria, você vai querer ficar solteiro porque você realmente valoriza a sua própria companhia.
sem usar aquele terminho bem chulo e bem merda de solitude, tá? Posso fazer outro vídeo, já fiz alguns vídeos falando isso, mas posso falar novamente. Solitude não existe, é um neologismo muito bobo para tentar diferenciar solidão e estar sozinho de algo ruim, né? Como se só tivesse as partes boas. Não, eu só tenho a parte boa da solidão, então eu tenho solitude. Isso é muito bobo, isso é evitamento. A gente não pode ter evitamento tendo uma psique saudável. Quantas você marcou? Você se sentiu, você se sente mais maduro de um tempo pra cá? Eu quero que você responda essas coisas nos comentários pra mim. É um jeito da gente engajar melhor com sugestão de vídeo e afins. Você se sente mais maduro nesses últimos tempos? Depois da pandemia a gente teve um período muito tenso aí, de recuperação. Muita gente perdeu entes queridos, né? Foi um período muito tenebroso, muito de trevas. E muita gente amadureceu nesse período. Você acha que você amadureceu? Eu acho que eu amadureci muito. Eu faço essa autoanálise comigo mesmo, né? Esses 5 tópicos aqui eu fiz pensando em mim mesmo, né? Eu fiz esse vídeo, tem bastante de mim nele. E tudo isso aconteceu. Sim, são lutas minhas, tá? Geralmente eu tento falar de um ponto de vista mais impessoal, mas esse vídeo é bem pessoal. Essas coisas aconteceram comigo, eu queria saber se aconteceram com você também. Se aconteceram, conta pra mim nos comentários. Não esquece de me seguir no Insta, é sempre muito importante também, tá? No Insta, no TikTok, se você quiser, também tô sempre postando por lá. Você vai ter algumas prévias mais curtas dos vídeos que eu vou produzir pra cá. Se inscreve no canal, obviamente, pra você me ajudar a engajar melhor, né? A ter uma carreira aqui no YouTube, que é a mais sólida que tem dessas de rede social. Tamo junto, vejo vocês no próximo. Valeu!